Rodolfo, assim, ó, tu falaste agora no início na tua apresentação um aspecto muito importante para o qual eu gostaria de voltar. Ah, que a empresa está, felizmente, né, está no momento de expansão, o mercado está no momento de expansão muito grande, mas aí é claro que veio, como tu falaste, a famosa pandemia, né? E eu dei uma olhada numa reportagem na CNN Brasil e, de acordo com essa reportagem, o setor de eventos como um todo teve perdas só no ano passado de 270 bilhões. Porque, claro, com a necessidade das medidas de distanciamento social, aí muitos eventos foram cancelados, né, como casamentos, formaturas, né, houve a necessidade das pessoas no início da pandemia se confinarem, né. Foi um momento bem delicado para todo mundo, com toda certeza, né, tanto profissionalmente quanto em termos de estudos, né. A gente também passou lá na escola por, acho que todo mundo Sim. teve impactos, né, com isso. E também, em decorrência desses cancelamentos, dessas perdas também, eles estimaram que cerca de 3 milhões de pessoas perderam seus empregos, né? Nesse momento agora, mesmo que esteja havendo um certo recrudescimento, os hospitais estão ficando mais cheios de novo, né? Mas, por outro lado, também o setor parece que está havendo uma retomada, até porque está havendo uma adesão bem maciça das pessoas para vacinação, né? E eu gostaria de saber como é que foi para a pró-produtora passar por esse momento, né? De que forma também a pró-produtora teve que se reinventar para passar por isso, né? E como é que tu avalia assim, o setor em geral, de que forma o setor de eventos pode se reinventar para atravessar esse momento e que a gente torcendo realmente para que isso passe o quanto antes e que a gente possa, na medida do possível, retomar uma certa normalidade, né? Perfeito, né? Primeiramente, eu quero dizer que eu fiquei bem preocupado com esses números, né? Então, assim, o que acontece, né? É real, né? É real isso mesmo, né? Esses 270 bilhões, né? Certamente a própria produtora faz parte disso, né? Então, nós deixamos de arrecadar muito, nós deixamos de crescer muito, né? A pandemia foi algo, assim, que fez muito bem para nós como profissional. Eu sempre procuro tentar buscar o lado bom das coisas, tá? Foi um momento muito complicado, né? Nós ficamos um bom tempo fechados, sem ter perspectiva nenhuma, né? E foi bem no momento, né, que nós nos mudamos, né, para um novo espaço, que é esse onde nós estamos hoje. E o meu sócio, Victor, né, até falou no momento assim, o que esses caras loucos estão fazendo aí? Porque eu não parava de fazer obra, né? Não parava de fazer obra e eu botava a mão na massa, porque eu sou de fazer algumas coisas assim, né? E comecei a construir, falei, não, eu não vou deixar de fazer. Então montamos o estúdio, reformamos a nossa sede e tudo mais. Então isso, de fato, nunca me impediu, né? Porque eu tinha que ocupar a cabeça com alguma coisa, né? Foi um baque bem grande para todos, né? A gente sabe, aí passou um mês, não, vai ser só um mês. Daqui a pouco já passou dois, três, quatro, e aí fechou tudo. Daqui a pouco abriu, daqui a pouco fechou tudo de novo. Nós íamos nas escolas, ninguém queria saber de formatura, ninguém queria saber de eventos, ninguém queria saber de nada. Como é que a gente vai se manter? E o meu lado profissional, assim, fez com que eu começasse a ir mais pro lado empresarial. Então foi assim que eu consegui manter a própria produtora, mantendo no lado profissional, na questão dos institucionais com empresas, né? Foi isso que eu consegui fazer para nos manter, né? E, lógico, reduzir os custos no máximo possível, né? Mas eu sempre penso que se para mim tava ruim para mim, tinha muitas pessoas piores, como você mesmo falou, tipo, mais de 3 milhões de pessoas desempregadas, né? Pessoas que dependiam dessa questão da área de eventos e do nada, literalmente do nada, né? Nós não temos mais esse setor. E se tu falasse sobre eventos, pá, as pessoas te olhavam com cara feia. As pessoas, tipo assim, como assim evento? Tu tá louco? Mas eu não sei fazer outra coisa. É o que eu faço, é isso, né? Sim, Não, claro. mas não sei, te vira. Teve pessoas importantes, né? Tipo, inclusive do governo, que falou assim: não, mas então troca de profissão, faz alguma coisa, né? Só que não é o que a gente quer, né? A gente gosta do que a gente faz. Então, tipo, eu fui uma das pessoas que não desisti. Tive muitos e muitos colegas que abandonaram, né, essa área, né? Foram seguir a vida com outros caminhos, outras profissões, né? Porque desistiram realmente.
né? E a gente sabe que ainda não passou a pandemia. Ainda não passou a pandemia. Então, a primeira delas, então, foi essa questão de nós fazermos a questão empresarial, né? E aí deu uma acalmada, depois voltou um pouco, e aí voltou de novo a pandemia, e aí nós construímos daí a questão da ProHub. E aí, novamente, chamaram, mas que cara, mas são um bando de loucos esses caras, não tem como explicar, né? Mas aí tava nós, novamente, investindo, trabalhando, né? E aí, assim sempre foi indo. Então, o segredo, para mim, pelo menos, né, foi não ficar parado, né? Não ficar parado, persistência, buscar Legal. coisas novas, tentar fazer coisas diferentes. Alternativas, né? Alternativas, porque se realmente ficasse parado em casa, ia ser complicado. Eu teve um momento, né, que eu gosto muito de videogame, né, então, tipo, teve momentos em que eu fiquei sem mentira nenhuma, sei lá, jogando 3 meses direto videogame, assim, lógico que não o tempo inteiro, né, mas podendo jogar videogame. Hoje mesmo, por exemplo, faz mais de 4 meses que eu nem ligo o videogame, né, porque a gente não tem tempo, né, então, só que daí, tipo, aquilo começa a te incomodar, porque tu tá entranhado em ti, né, que tu já é empreendedor, que tu quer criar alguma coisa, tu não quer ficar parado. Entendeu? Então, esse foi o nosso objetivo, né? Então, hoje ainda não acabou a pandemia. Produzir também um evento na pandemia também requer muita atenção, requer muito cuidado, né? Então, isso também é muito, muito importante, né? Então, teve toda a questão dos protocolos. Quem está passando por esse momento, certamente é um novo homem e uma pessoa com muito, mas muito mais capacitada, né? Porque, tipo, os protocolos da pandemia não é fácil. Né? Agora mesmo, no dia 5, nós fizemos uma formatura da Factum, né? Factum, graduação em enfermagem. Então, tu imagina, né? O pessoal da enfermagem, da área de saúde, dentro da ANRIGS, que também, né, é uma associação médica, né? Então, tipo, todos os cuidados, todo mundo de máscara, distanciamento, né? Protocolos, fotos por Todos os agendamento. participantes eram fiscais em potencial. Exatamente, né? E tem que dar o exemplo, né? Todos têm que dar o exemplo ali. Então, tu imagina, né? Então, a gente sempre tem esse cuidado, a gente fica, né, muito aflito com essas questões, assim, mas tem dado certo com muito, muito trabalho, né? E lógico, né, eu não faço nada sozinho, né? Sempre tem a minha equipe por trás, a gente sempre consegue sentar, conversar e executar tudo da melhor forma possível. E me parece muito importante para qualquer empreendimento, né? Especialmente no setor de audiovisual e acompanhando as redes sociais de vocês, né? O projeto ProHub foi exatamente isso, né? Porque a gente vê hoje outras empresas que também lidam com audiovisual, seja na comunicação, alguma coisa assim, que eles estão agora começando a pensar em colocar um estúdio, outros podcasts também, né? E vocês, durante a pandemia, resolveram investir nisso, né? De fazer uma aposta, e não só uma aposta, estudar o mercado e ver que aquilo poderia ser interessante. Foi um crescimento super rápido, né? Esse primeiro episódio do ProHubcast mesmo, que eu citei antes, para quem assistir lá vai ver todos os podcasts que gravaram no ano passado aqui, e vocês já devem ter outros, além do nosso, inclusive, né? Que começou a ser gravado aqui depois daquele episódio, né? Então, de ter essa visão de mercado, de fazer uma aposta mesmo durante a pandemia, né? Porque a maioria ficou com medo e resolveu não fazer. Agora é que está pensando que a pandemia deu uma aliviada, nem tanto, mas pelo menos está morrendo muito menos gente do que morria antes, né? Então, de fazer essa aposta, né? Eu lembro que no ano passado, quando a gente fez a formatura, né? E da 27ª CRE lá, eu acho que nós somos a única escola que fez uma formatura em 2020, né? Vocês devem ter feito com outras, inclusive, né? Mas se a gente ficasse paralisado pelo medo, não teria feito, né? Exato. E daí a gente foi conversando assim, Rodolfo, vamos fazer desse jeito, então, e tal, né? E o Rodolfo dando as ideias, dessa forma dá para fazer. Ele disse, não, dessa forma dá. E a gente foi lá e rolou com poucos alunos, né? Mas com bastante gente, ali com todos os protocolos e correu tudo bem, né? Então é uma questão de fazer a coisa com cuidado, fazer bem feito e não ter medo, assim, né? De que, é como tu disse, a tua área é essa, né? Não tinha como tu voltar a trabalhar no setor metalúrgico, que nem tu falou lá no início, porque hoje tu tá na área que tu gosta e não vai deixar de fazer. Muito legal esse depoimento do Rodolfo aí, e é isso que mostra, né, a diferença entre umas pessoas e outras, né? Um desiste e aquele que insiste depois é que vai ter o diferencial, né? Porque realmente foi persistente, né?